Amós 9 e 11. Naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Amém? Tomai vosso assento, por gentileza. Uma vez mais, quero louvar a Deus pelo privilégio de ter conhecido o pastor Euclides, e ali, em poucos minutos que conversamos, já aprendemos bastante com esse patriarca. Bem-aventurado é o obreiro, que é inteligente e senta para ouvir esses patriarcas que Deus tem preservado para a igreja, que tem muito a nos ensinar e nos instruir. Nesta noite, gostaria de estar ouvindo, mas nos é facultada a oportunidade de estarmos ministrando a palavra do Senhor. Trago a saudação da igreja de Dourados, igreja essa que também havia um patriarca muito amigo do pastor Euclides, pastor Jeová, hoje pastoreado pelo nosso pastor Nilson Costa, ali naquela cidade, a cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Queridos, quero nesta noite vos trazer uma palavra de Deus, neste tempo que nos é facultado, e eu quero dar o tema: a casa que Deus sentiu saudade. O texto, ora lido, é uma das promessas mais inusitadas ou mais interessantes da Bíblia Sagrada. Este texto é uma promessa que Deus faz de restaurar a tenda de Davi. Mas antes de falar propriamente deste texto, eu preciso que você entenda, eu preciso que você compreenda que Deus sempre buscou criar ambientes para que ele estivesse perto do homem e o homem estivesse perto dele. O primeiro ambiente foi o jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus planta um jardim, coloca o homem nele, e todos os dias, na viração do dia, Deus passava para falar com o homem e ali então poder dialogar com ele. A queda aconteceu. Depois, quando o povo está saindo do Egito, Deus dá uma ordem a Moisés para que Moisés construa no meio do deserto um tabernáculo. Gênesis 25 e 8 está escrito: e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Deus nunca quis simplesmente passear. O interesse de Deus é habitar no meio do povo. E eu acredito que nessa noite eu já senti a presença dele, a glória dele, e ele habita aqui neste lugar, na vida dos crentes e obreiros que aqui estão. Quando eu falo disso, eu preciso que você entenda que na antiga aliança existiu pelo menos 5 estruturas de adoração ao nome do Senhor. A primeira dessas estruturas foi o tabernáculo levantado por Moisés. Sob a ordem de Deus, Moisés levanta um tabernáculo no meio do deserto, e lá em Êxodo 40:33 está escrito isso, o que aconteceu e o que ele fez. E quando então Moisés levanta esse tabernáculo, sobre ele estava uma nuvem, e todas as vezes que a nuvem se movia era um sinal, é momento de nós avançarmos. Mas todas as vezes que a nuvem parava
Se Deus tem falado com você para parar, pare. Mas se Deus tem te dito para avançar, avance. Glória a Deus. Eles adentram a terra prometida. E quando eles adentram a terra prometida, sob a ordem de Josué, eles fixam o templo em Siló. Josué 18:1 está escrito: e toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló e armaram a tenda da congregação depois que a terra lhes foi sujeita. Aleluia! Entenda, neste lugar o templo fica por pelo menos 360 anos, até que os pecadores, filhos de Eli, vão à batalha, levam a arca, e a arca é tomada pelos filisteus. A notícia chega, o velho Eli, avançado em idade, ouve a notícia, cai para trás. A história paralela bíblica diz que quando os sacerdotes ouvem a notícia que a arca havia sido tomada, a glória de Deus havia sido levada, eles levantam aquele templo, desmontam mais uma vez a estrutura do tabernáculo e a levam para Gibeão. E o salmista vai dizer assim no Salmo 78 e 60: por isso desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que se estabeleceu entre os homens. Entenda, devido ao pecado daquele povo, a segunda estrutura agora é levada para Gibeão. E nos dias de Saul, Saul vem, Saul governa, mas Saul não se preocupa com a presença de Deus. O templo está em Gibeão, mas o símbolo máximo da presença de Deus não estava ali. Saul estava tão preocupado com o trono que se esqueceu da presença de Deus. Saul estava tão preocupado com o trono, tão preocupado em governar, que se esqueceu do principal, a presença e a glória de Deus. Aleluia! Havia um tabernáculo, mas não havia a presença de Deus. De que adianta estarmos nessa noite reunidos aqui se a presença de Deus não estiver no nosso meio? De que adianta nós nos congregarmos aqui se a glória de Deus não envolver a minha e a sua vida? Aleluia! O importante aqui nessa noite, aleluia, nós entendemos que a glória de Deus deve permanecer, habitar no meio de nós. Eu estou sentindo essa glória. Eu louvei a Deus. Quando sentei perto do patriarca, e já no início do culto ele estava dando glória a Deus, ele estava adorando a Deus, ele estava glorificando o Senhor. A idade avançou, mas o coração, a chama ainda continua acesa, o desejo continua aceso de louvar e adorar o nome do Senhor. Você pode até avançar em idade, mas você não pode perder a presença. Aleluia! De que adianta prata ou se não tivermos a presença? Agora entenda, a terceira estrutura vai para Gibeão, e nos dias de Saul permanece ali. A quarta estrutura que eu quero falar é a estrutura do templo de Salomão. O templo levantado por Salomão foi o mais belo, o mais imponente, que demorou mais tempo para ser construído. Templo esse suntuoso e magnífico. Mas apesar de toda a estrutura e de toda suntuosidade, não há nenhuma promessa na Bíblia que Deus irá restaurar o templo de Salomão. Não. Mas quando eu olho para o texto, ora ali, eu falo agora da quinta estrutura, e aqui eu começo a pregar. Aleluia.
na tenda de Davi. O que chamou a atenção de Deus, ao ponto dele fazer uma promessa dizendo: tornarei a levantar a tenda de Davi. E nenhuma outra estrutura Deus fez tal promessa. A tenda de Davi era mais simples, a tenda de Davi era mais humilde, a tenda de Davi não foi mandada por Deus, mas porque ele quis que esta tenda fosse restaurada. Aqui eu preciso que você entenda: Deus enxergou na tenda de Davi algo chamado de espontaneidade. Deus não pediu que Davi construísse, Deus não pediu que Davi fizesse, mas Davi sentiu no seu coração um desejo, dizendo: eu não posso governar sem ter a presença de Deus, eu não posso governar sem ter a glória de Deus, eu não posso governar sem ter a graça dele aqui. Eu não sei se no seu coração nessa noite existe esse desejo e essa espontaneidade de ter uma vida na presença dele, não distante, não longe, mas um desejo sincero e espontâneo. Se nessa noite você está aqui, saiu da sua casa na sexta-feira, é porque nasceu no seu coração um desejo sincero, espontâneo, de buscar a presença dele, de adorar a ele, de sentir a glória dele, e eu não sei, Deus está aqui. E agora, Davi constrói uma tenda, mas não é simplesmente uma tenda. Davi ele quer que algo novo aconteça. Na antiga aliança, o culto era ritualístico, os sacrifícios de animais aconteciam, mas a música não estava presente. Davi agora constitui 24 ordens sacerdotais, e a ordem de Davi era: a todo momento que a arca estiver aqui em Jerusalém, o louvor não vai cessar, a música não vai parar, a arca está agora acessível ao povo, no meio de uma tenda, e 24 horas os turnos eram mudados, e a cada turno que se renovava, a todo momento, a todo instante, alguém estava diante da arca dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Você pode me ajudar a pregar e dizer a ele: Santo, 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 Santo. Davi estava adorando. Davi amava tanto a presença de Deus, ao ponto de ele dizer no Salmo 27, em versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor. A tenda é levantada, os músicos estão separados, e agora Davi compõe os primeiros salmos a serem entoados naquele lugar. De Crônicas 16, do versículo 8 ao 36, eu não vou ler, mas você vai ler na sua casa. Ali existe parte do Salmo 95, parte do Salmo 105, parte do Salmo
Deus tem buscado nesses dias corações sinceros, espontâneos, que vêm para o culto não porque o pai obriga, que vêm para o culto não porque o pastor comprou. Não, o que Deus tem procurado é crentes que tenham desejo de sentir a glória dele, crentes que tenham desejo de adorar o nome dele, crentes que tenham desejo de ter a presença dele. Aleluia! Mas o que Deus fez, que chamou tanto a atenção de Deus? Entenda aqui, Davi conseguiu estabelecer na terra a mesma realidade no céu. Como assim, pastor? Abra sua Bíblia comigo. Apocalipse 4 e 8. Apocalipse 4 e 8. E olha o que está escrito. Apocalipse 4 e 8. Apocalipse 4 e 8. E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, 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 o Senhor Todo-Poderoso, que é e há de vir. Aleluia! Ainda no capítulo 5 e versículo 11, aleluia, versículo 12, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Versículo 13: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, honra, glória, poder para todo sempre. 14: e os 4 animais diziam amém, e os 24 anciões prostravam e adoravam ao que vive para todo sempre. Davi conseguiu entender que lá no céu a adoração não para, que lá no céu a adoração é contínua. Eu quero perguntar para os senhores: quando vocês visitam uma casa, qual a casa que você se sente melhor? Normalmente é aquela que você é bem recebido e aquela que se parece com a sua casa, que se parece com onde você mora. Quando Davi estabelece na terra um culto, onde 24 horas, aleluia, o nome de Deus é adorado, é glorificado, é exaltado, Deus desce para receber este culto, Deus desce para receber essa adoração, e Deus agora quer permanecer no meio do povo. Parece que eu vejo lá no céu Deus dizendo assim: alguém entendeu que eu sou Deus Todo-Poderoso, que habito no meio dos louvores? Alguém entendeu que eu prefiro a adoração ao invés? E Davi então vai dizer no Salmo 22 e verso 3: pois tu és santo em Israel e habita entre os louvores. Se Deus habita entre os louvores, aleluia, parece que eu vejo Davi chegando diante dos sacerdotes, dos levitas, dizendo: Deus habita no meio dos louvores, e enquanto eu reinar, a adoração não vai cessar em Israel. Enquanto eu reinar, o nome dele vai ser glorificado. Nessa
Davi. Isso é Deus dizendo acerca de Davi: meu servo, com meu santo óleo ungido, com ele está a minha mão firme e o meu braço fortalecerá. Agora, olha o que Deus diz acerca de Davi: o inimigo não importunará, o filho da perversidade não afligirá. Eu derribarei os seus inimigos perante a sua face. Eu ferirei os que te aborrecem. A minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e o meu nome será exaltado em poder. E porém na sua mão o mar, e na sua direita os rios. Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus, a rocha da minha salvação. Também isso me darei o lugar da primogenitura. Falei mais elevado que os reis da terra. A minha benignidade lhe guardarei para sempre, e o meu conserto lhe será firme, e conservarei para sempre a sua descendência e o seu trono, como nos dias do céu. Sabe o que Deus está dizendo? Davi conseguiu me adorar e me agradar de uma maneira que a descendência dele vai continuar, que o nome dele vai prosseguir. E é por isso que ele diz no Salmo 144, verso 1: bendito seja o Senhor, rocha minha, que ensina minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Sabe o que Davi estava dizendo? Com as minhas mãos eu empunho a espada, mas com os meus dedos eu vou para a peleja, ou seja, eu vou tocar a minha harpa para adorar. O que Davi estava dizendo é o seguinte: antes de ir à guerra com a espada nas mãos, eu venço a peleja com adoração. Aleluia! A igreja nesses dias está enfrentando uma peleja no Brasil, mas deixa eu lhes dizer: nós temos uma arma chamada oração e adoração. Não há demônio, não há inferno, não há nada, não há político, não há ninguém que possa parar diante da igreja. E o que a igreja vai fazer? Ela vai adorar, ela vai adorar, ela vai adorar. Onde estão os adoradores? Alguns já têm se levantado. Aqui tem adoradores. Onde tem adoradores essa noite? Onde tem adoradores? Eu quero te convidar a adorar. A peleja se intensificará. Mas existe uma classe que não vai desanimar: a classe dos adoradores. A classe dos adoradores. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, a igreja continuará de pé, adorando, exaltando, bendizendo. Alguém pode me dizer nessa noite: pastor, essa promessa foi uma promessa da antiga aliança, verdade? E na nova aliança agora nós somos o templo, e o Espírito Santo habita dentro de nós, verdade? Mas eu quero que você abra a sua Bíblia comigo agora. Atos 15 e 16. Atos 15 e 16. Se você não der glória a Deus, eu vou dar glória a Deus duas vezes. Atos 15 e 16. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi,
Depois de